Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo, mas sejam bem-vindos aqui no meu canal novamente. Quero pedir para vocês que curtam esse vídeo, se vocês gostarem do conteúdo, e compartilhem com pessoas que vocês acham que também precisam de entender um pouco mais sobre esses conceitos. Atendendo a pedidos, eu vou hoje novamente fazer uma explanação sobre dois conceitos de precificação que eu considero muito importante para qualquer modelo de negócio ligado ao varejo de carnes. Não importa se é açougue, se é supermercado, se é marca de carne, qualquer um desses de segmento precisa estar atento a esses dois conceitos. Eu gosto muito de trazer para vocês a explicação de que precificação não é somente o uso de um método ou outro método. A gente não calcula preço de venda somente baseado em custo, somente baseado em concorrência, somente baseado em uma ou duas metodologias. A gente normalmente tem que levar em consideração todas as metodologias de precificação que eu gosto de trabalhar. Markup, margem de contribuição, sempre margem de contribuição me dá muito mais segurança do que markup, tá? Percepção de valor para o cliente e, óbvio, analisar um pouco da concorrência para a gente entender como é que está sendo, como é que o mercado está se comportando. Então, hoje, eu vou trazer para vocês uma das planilhas que a gente trabalha dentro da mentoria O Futuro dos Açougues, que é o meu programa de mentoria, onde eu ajudo açougues, boutiques de carne e mercados de pequeno porte a eh, melhorar os seus negócios e também a crescer. E dentro do meu programa, a gente tem um momento onde a gente só fala em precificação. Se você tem interesse em conhecer mais sobre esse programa, tem um link aqui, a gente está com pré-inscrições abertas para a turma de 2025, a primeira turma. As vagas são limitadas. Se você tiver interesse em conhecer mais o programa, eu vou deixar aqui o link de WhatsApp do suporte, ou também você pode ir lá no meu Instagram, que eu também vou deixar na descrição desse grupo, para você poder se informar melhor de como é que você faz para participar da turma de mentoria OFA, o Futuro dos Açougues 2025, tá bom? Vamos lá? Então vou compartilhar com vocês a minha tela para vocês entenderem um pouco como é que a gente trabalha. Isso aqui é uma planilha bem básica da nossa mentoria. Isso aqui normalmente a gente utiliza lá nas primeiras sessões, quando a gente vai falar de finanças, e depois a gente evolui para cálculos um pouco mais, eu digo, complexos, tá? Essa daqui eu chamo ela nível um. É uma planilha que a gente traz a parte conceitual, né? Que a gente entra com a parte conceitual do que é cada um dos variáveis que compõem a precificação, e depois a gente explora muito mais a fundo isso, principalmente personalizado para cada negócio que está dentro da mentoria, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam compreender é a parte de o que que significa cada uma das duas coisas. Hoje eu vou falar de duas formas, tá? Vou falar do markup e vou falar da margem de contribuição. A diferença prática desses dois modelos de precificação é que o markup ele ajuda a definir o preço de venda com base no custo e na margem de lucro desejada. Depois vocês vão ver como é que isso faz sentido aqui na planilha. E a margem de contribuição ajuda a analisar o quanto que sobra para cobrir o custo fixo e o lucro após a venda do produto. Então, o markup é um ponto de partida para precificar e a margem de contribuição ela é uma métrica que ajuda a gente a avaliar o desempenho desse negócio. Como é que está o meu preço? Será que nesse preço de venda que eu estou vendendo meu produto está cobrindo o meu custo fixo e ainda me dando lucro? É isso que normalmente a gente responde, e essas são as duas principais diferenças desses dois modelos de negócio, tá? Então, vamos lá. Aqui vocês têm uma planilha, como eu disse, né? Essa planilha, ela tem três variáveis: gasto fixo, variável e margem de lucro. Então, aqui é a primeira parte, você vai lançar aqui todos os seus gastos fixos. Aqui já tem alguns lançados, tá? É só um exemplo. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de um açougue com um gasto fixo
de 27.500. E aqui a gente tem o lançamento dos gastos variáveis, aqui nesse caso um açougue com lançamento de um gasto variável de 7.400. Muita atenção aqui, tá, gente? Gasto fixo e variável. É bem importante vocês terem a clareza do que é cada tipo de gasto dentro da sua relação de despesas. Se vocês tiverem dúvida em relação a isso, é bem importante vocês consultarem o contador de vocês para tirar a dúvida e ajudar a categorizar isso daí. Por quê? Porque se você estiver fazendo lançamentos equivocados, você tem você pode ter uma cegueira aí dentro das suas contas de margem de lucro, né, dentro do seu negócio. E a gente tem uma terceira aba aqui, né? Então, a primeira, gasto fixo, gasto variável. Eu gosto, aqui você precisa preencher o seu faturamento projetado, ou seja, quanto que você projeta de faturamento para o mês de janeiro, quanto que você projeta para fevereiro e assim vai. Qual que é a sua margem de lucro desejada? Aqui tem uma margem de lucro de 15%, isso é muito variável, tá? Isso varia não é uma coisa fixa, né? Pode ser que no filé mignon você vai ter uma margem maior, no frango você vai ter uma margem menor, pode ser que no sal você tenha uma margem maior, então você tem que colocar a margem. Aqui, nesse caso, o exemplo que eu vou dar é fazendo o cálculo de um produto, né? De precificação de um produto. Então, você sempre vai ter que levar em consideração isso na hora de colocar, de preencher essa planilha. E aí aqui, seguindo aqui a planilha, ela tem o total de gasto, que é a somatória do A mais o B e mais o C, que é a margem de lucro. Então, a gente tem um total aqui de 49,9%. O que que significa isso? Significa que em cima do seu preço de custo, você tem que adicionar isso daqui para você ter 15% de lucro. Por quê? Porque esse total de gasto, que é o A mais B mais o C, ele significa o gasto fixo, 27,5%, o 7,40% e o 15%, que é o quanto que você precisa colocar em cima do preço para para te pagar o gasto, o custo fixo, pagar o variável e sobrar 15% de margem. Qualquer coisa abaixo disso, você vai estar consumindo sua margem, tá? Por quê? Porque o gasto fixo e o gasto variável você vai ter que pagar de qualquer maneira. E aí o markup, ele tem o divisor e o multiplicador. Qualquer um dos dois vai te dar o mesmo resultado. Aqui nesse caso, eu simulei uma precificação usando o markup multiplicador, tá? Então, aqui eu coloquei o preço de um produto de R$ 60, e nessa realidade aqui, tá? De custo fixo desse valor, com essa relação de despesa, com esse gasto variável, com essa projeção de custo fixo, eu tenho, então, um preço de venda sugerido de 119. Aí vem o outro princípio de precificação. Vamos supor que isso aqui seja um produto que você deu uma analisada na concorrência ou você está passando por um momento onde está intensa as vendas desse produto devido ao momento do ano. Exemplo, Natal, Ano Novo, Carnaval, feriado, e você percebe que você pode vender por mais do que isso. Então, você, obviamente, entende que a sua margem que você colocou é 15, mas você pode vender por 130, por 129, por 140, aí vai depender de como é que tá a demanda, tá? Então aqui você tem pelo menos a sugestão. Se você for vender a mais do que isso, excelente. Se você for vender a menos, você tem que entender que você vai começar a consumir a sua margem de lucro. Aqui embaixo a gente tem a distribuição de valores. Então, por exemplo, para pagar o seu gasto fixo, desse valor aqui que você vai vender, R$ 32,93 vai ser para pagar o seu gasto fixo. 8,86 vai ser para pagar seu variável. E o que sobra de lucro por quilo é 17,96, tá? Então, aqui é o markup. Como é que a gente trabalha markup dentro dos nossos cálculos aqui dentro da mentoria, tá? Aqui a gente tem uma outra aba que eu gosto de trazer sempre, que é para fazer o cálculo de formação de preço de caixaria.
Ele puxa as informações lá daquela outra planilha, ó, gasto fixo, quantos por cento, variável, quantos por cento, lucro desejado e faturamento, né? E aí ele puxa com base naquilo lá, como é que você pensa, quanto que você teria de margem de contribuição, por exemplo, se você vendesse um produto que você pagou 30 por 45. Levando em conta o conceito de margem de contribuição, que é baseado no preço de venda e não no preço de custo, aqui mostra para nós que se você pagou R$ 30 num produto, teve 10% de quebra, que significa R$ 10, gastou 10 centavos em embalagem, gastou 0,02 de etiqueta, você então conseguiu, vendendo esse produto por 45, uma margem de 20,6%, margem de contribuição. Então, o que que é a margem de contribuição, gente? A margem de contribuição significa que você tem 20,6% de margem de contribuição e essa margem de contribuição ainda precisa pagar o seu custo fixo, que pode ser que 20,6% a depender de quanto que é o seu custo fixo, pode ser que você fique negativo, como a gente pode ver aqui, ó. Aqui nesse caso, falando em margem de contribuição, tem um outro exemplo. A gente pegou um dianteiro, né? Desossamos aqui um dianteiro. A gente pagou R$ 18 nesse dianteiro. O peso dele era 61,82 e eu paguei então R$ 112,76. Esse foi o preço que eu paguei. Depois que eu desossei esse produto, eu coloquei meus preços de venda aqui. E esse preço de venda me mostrou que depois de eu vender esse produto, a minha receita depois da venda seria de 1.457,58. Ou seja, eu paguei 112,76 e eu vendi, tive de receita 1.457,58. A minha margem de contribuição dessa desossa desse dianteiro foi de R$ 344,82, que me sobrou de dinheiro, né? Margem bruta, ou seja, 23,7%. Se eu levar em consideração que o meu total de gasto lá, com mais a minha margem de lucro que eu desejei de 15%, significa que eu tô com um desvio, um negativo de 26,24%. Então, mostra para mim que eu teria que vender esses produtos aqui muito mais caro para eu conseguir ter margem de contribuição positiva, tá? No caso da desossa, gente, eu gosto mais de trabalhar margem de contribuição do que markup, tá? Então, sempre eu recomendo que vocês façam essa conta aqui na hora de fazer a precificação, ou fazer a análise da desossa, porque ela leva em conta o preço de venda real do seu produto e não uma suposição, né, que você acha que vai vender o produto por X e aí você não vende esse produto por X e vende por menos X. Então, eu prefiro usar essa memória de cálculo aqui, que seria a margem de contribuição. Pessoal, eu sei que pode parecer um pouco complexo, tá? Mas basicamente essa é a estrutura de custo de precificação que a gente normalmente trabalha dentro das nossas mentorias. Para aprofundar um pouco mais, realmente vocês precisariam de estar aqui na mentoria para a gente conseguir entrar um pouco mais a fundo nisso. Então, se isso for um problema para você, não se esqueça que nós temos vagas abertas, limitadas. A turma vai começar na primeira ou na segunda semana de fevereiro e as pré-inscrições estão abertas. Se fizer sentido para você, fique à vontade para tirar informações, tirar dúvidas, marcar uma sessão comigo, ou com o Gabriel, que é o meu sócio na mentoria OFA, e nós podemos tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado e uma boa semana para vocês. Curte o vídeo, encaminha para outras pessoas
E se você tem algum comentário que você quer fazer sobre essa minha explanação da planilha, fique à vontade, faça esses comentários aqui que eu vou responder vocês. Até mais!